o comportamento, ele reflete um estado íntimo que vai ter nuances diferentes de acordo com aquilo que cultivo. E o encontro com a minha consciência, quando eu consigo fazer esse tete a tete comigo mesmo, me leva a uma vitória real onde extravasarei por uma atitude sóbria e equilibrada, que é esse estado de lucidez moral, do bom senso, e que vai dizer de um trabalho que eu vou realizando comigo mesmo, que não cessa, que não tem solução de continuidade, e vai permitindo que as imorredoras lições de Jesus vão se tornando diretrizes concretas e vai sendo feito um esculpimento no meu imo desses fanais a se irradiar em onda inestanque de amor que nos vitaliza, nos fortalece, espraia, desemboca na transação psicológica de alto nível, elevado, o que também vai fomentar um hábito equilibrado. Conforme Joana de Anjos vai dizer em Desperte e Seja Feliz, capítulo 14, comportamento. E quando nós consideramos a questão do fomento psíquico nas espraiamentos que acontecem no nosso ser, isso tem a ver com uma conquista de um sentimento que vai se dando palmo a palmo. Visto que, se eu aguardar a emoção ideal para o cometimento, eu acabo parando e inutilizando o meu processo. Inclusive, algo que tem um poder extraordinário de nos inutilizar e nos fadar ao insucesso é a decepção. Quando eu me permito impressionar, seja pela minha fraqueza ou de outrem, e me rebelo contra esse estado de coisa, e essa não aceitação me leva a parar o meu movimento no bem. E com isso, oportunidades benditas de ação ficarão ao bel, sem a minha intervenção. Por isso, quando nós temos essa tranquilidade, esse cultivo de mansuetude, bom ânimo, esperança,
nós passamos a ver aquilo que há de bom em nós, no outro, e a valorar isso. Não que iremos cair numa psicosfera ingênua, onde acharemos que estamos prontos e que não precisamos mais de esforços para vencer nós mesmos, que isso seria uma hecatombe total, mas eu vou conseguindo esse oxigênio moral para essas abordagens. Uma moça que estava comentando com duas pessoas que estavam com ela, falando de uma outra, alguns aspectos negativos, e ela houvera pedido para fazer aquela interrupção, porque não queria que falasse mal de quem estava sendo citado ali. E nós conversáramos que, seja quem for, a atitude de falar mal, da maledicência, a calúnia, ela sempre é uma mentira e é deletério. Visto que, por mais que existam dificuldades e defeitos da nossa condição evolutiva mesmo, as qualidades suplantem muito qualquer defeito que alguém possa ter. E o meu olhar vai achar que, se há alguma dificuldade, alguma falha, as qualidades, as coisas boas estão muito além disso. E quando nós nos entregamos a qualquer atitude de calúnia, a gente vai nutrindo essa decepção com a nossa sombra, essa indisposição de continuar, essa estar fadado à nossa própria queda, com aquela ideia de que é inviável pela situação do homem pelo homem, ou seja, que a nossa miséria diz de um caminho que não existe para essa regeneração, o que é um engano, visto que Jesus esteve entre nós, assumiu a nossa condição quanto um corpo orgânico e mostrou que é possível vencer a si mesmo. Nos deu um mapa do tesouro e, com o seu testemunho, derramou sobre nós as mechas, tintas de possibilidade que existem para amealhar esse sucesso moral de vencer a minha má inclinação, que é um único que existe. E nós estamos numa psicosfera onde a monotonia, o escárnio e a zombaria andam juntos. E nós precisamos ter muito cuidado com o sentimento do tédio, que pode tornar moroso até mesmo aquilo de nobre que eu esteja empreendendo e vinha me desanimar. E aí entra nessa questão de estar afoita por sensações novas, porque isso vai dizer de vícios que nós trazemos. E de uma dificuldade em fazer o trabalho da vigilância. Porque a atitude de vigiar, ela é trabalhosa. Ela exige concentração, exige domínio do meu pensamento,
exige autoconhecimento, pede um querer construído dentro de mim, erigido em base sólida. E requer uma lucidez, visto que só vai guardar, cuidar e vigiar aquele que está lúcido, enxergando, minimamente equilibrado, para acompanhar o que acontece consigo e em torno de si. E mostra que se eu caio no pânico, na desesperação, no rancor e os efusivos sintônicos a isso, eu acabo perdendo o enxergar a realidade e mecanismos sutis de intervenção e conexão que acontece com essa situação podem me arrolar para os momentos perigosos de invigilância, em que um insignificante descuido se torna uma queda espetacular, que pode requerer uma existência inteira para consertar um momento de invigilância, de descuido, de distração. Por isso, quando nós falamos a questão de estar a posto, em guarda, com as nossas aquisições morais e com o combate à nossa sombra que precisamos fazer, é um caminho estreito, conforme Jesus mesmo dissera, que a porta é estreita e apertado. É uma montanha, é uma subida. Porque é muito trabalhoso e exigente vigiar corretamente o nosso movimento. Inclusive porque diz respeito à rotina que eu me permito. Aquilo que eu faço um instante após o outro e que tem a ver com a captação e o interesse real por trás no móvel daquilo que realizo. Porque no frigir de um ovo é o móvel por trás do que eu faço que vai dizer da minha intenção. Inclusive, quando nós analisamos a arte no mundo, desde eras priscas, existe uma intenção para o artista, que vai variar. Alguém pode realizar algo na pintura, na escrita, na fala, seja com nuance política, seja com aspecto de estudos, seja com uma diretiva para lazer. Existem intenções e que estarão arcabouçando um móvel por detrás daquilo que crio e faço, e que, no nosso caso, desejores de erigirmos construções morais e morredoras, insubstituíveis, tem a ver com um desejo nobre, desinteressado. E é fácil nós percebermos. Um olhar mais cuidadoso nos permite identificar aquilo que esteja acontecendo em termos do querer por detrás de algo que é feito. Novamente, pede um esforço de acompanhamento, de cuidado, e esse treino caberá a nós.
Porque somente tornando isso um hábito, via uma disciplina férrea e sólida, que vai se tornando mais fácil. Continuará sendo um desafio, um combate espiritual, mas vai ficando mais palatável para nós colher os frutos por esse caminho, na medida que caminhamos mesmo. Por isso nós temos que ter cautela com as nossas deslizes, as nossas falhas, porque é exatamente esse movimento impedido de corrigir quanto antes que impede que aquilo se torne uma grande falha. Porque uma coisa é um deslize que eu cometo na forma como eu abordo algo com alguém, eu estou atenta, eu estou vigilante, eu percebo aquilo e corrijo quanto antes. Outra coisa é eu agredir alguém em palavra, não estar cuidadosa do meu movimento, por isso aquilo não acusa na minha consciência, porque me encontrou distraída, e eu sigo com aquilo que per si vai criando e fermentando um campo para uma nova queda maior. Porque da mesma forma que um passo bem dado ajuda o próximo, um passo mal dado vai contribuir para outro pior ainda. Tinha um médico, já em vias de aposentar, casado, os filhos criados, com uma trajetória ínclita em termos de atendimentos na área de parto, obstetrícia, e certa feita ele estava dirigindo, um rapaz dá uma fechada e ele perde a paciência ali naquele momento, abaixa o vidro do carro e começa a xingar o rapaz. Este, por sua vez, abaixa também o vidro do seu carro e devolve. Chega num ponto efusivo a situação do duelo recíproco de palavras, que ambos desligam o carro, desce, e a continuidade daquela situação se dá per si, porque para aquilo que é bom exige esse nosso esforço, empenho constante, mas para aquilo que é sombra em nós é espontâneo, sairá de nós se deixarmos por conta de nós mesmos. E no meio desse embate, esse senhor vai até o carro, pega, porta-luva, uma arma, vai até o rapaz e dá 3 tiros nele, e ele vem a desencarnar. E quando ele foi para ser a júri, que inclusive precisou haver substituição de jurado, o qual ele havia feito parto quando nasceu, e ali, na abordagem da sua situação, que o juiz ele precisa perguntar, fazer esse tipo de enquete e troca de figurinha com quem está sentado ali, ele responde que acabou com a sua vida, que destruiu a sua própria vida. Ou seja, num momento de descuido, em que contar até 10, respirar fundo, rezar um Pai Nosso e conter a sua ira, teria feito passar aquela situação sem que ele precisasse iniciar um litígio com esse rapaz.
que conte até 1000 se for preciso, mas segure a própria cólera. Mas que aí passa pelos metais da oração, da sintonia com Jesus, do perdão. Porque ali, com aquele rapaz que havia feito isso com ele, significa dar a túnica, andar 2000 milhas, esse silenciar e abençoar. E são realmente testes, são desafios. Daí acontece de às vezes alguém me fechar ali naquele trânsito e esse alguém mesmo me xingar. Então a questão aqui não é quem fechou no trânsito ou deixou de fechar, quem estava certo ou errado. É o que eu sou capaz de silenciar e abençoar e seguir. E por um insignificante descuido ali que ele fez, ele vem a tirar, ou seja, uma trajetória que ele tinha tido até ali bem-sucedida, sobre os aspectos da sua vida profissional, familiar, na sociedade, junto, se movimentando a ela, rui, porque vem a atirar nesse indivíduo. Por isso que quando Jesus fala a questão de vigiar e orar, ele sabia que nós precisamos fazer essas construções e que são portas adentro da alma. Porque no mundo nós teremos aflições e provas. Seremos testados na nossa fraqueza. Veja que aquilo que não é dificuldade para mim, não me tenta, porque eu encaro numa boa. Mas aquilo que pega no meu ponto fraco, no meu tendão de Aquiles, no meu telhado de vidro, é aí que eu preciso redobrar o meu cuidado, porque é onde eu posso cair espetacularmente. Algo que não representa um perigo para mim, porque não diz do meu vício, não diz da minha vulnerabilidade, é mais tranquilo. Mas, me conhecendo, compreendendo meus mecanismos, aquilo que é difícil para mim lidar, eu preciso redobrar esse olhar de guarda comigo, porque é na hora que eu tenho que acionar os meus mecanismos de me conter e me vencer. E de não desistir de amar, de fazer a caridade fluir das minhas engrenagens íntimas. Por isso que a questão do comportamento ansioso, depressivo, vai ter consequências e desdobramentos que são lamentáveis e enredados. Por outro lado, as endorfinas que o cérebro produz, quando encontram essa consonância com o meu esforço, ela leva a atenuação de dor, propicia e gera um bem-estar, uma harmonia. E aí entra a questão do tecido celular, seja ele nas suas diversas romagens pelo nosso organismo, vai reagir consoante a onda mental que o visita e o alcança, ou conciliando ou agredindo.
Em sendo assim, a ideia superior que eu mantenho e sustento produz o seu subsequente efeito no organismo e estimula a célula, ao micro-organismo que faz parte do meu rol, a manter a ordem, o equilíbrio, inclusive fazendo vitalização para processar uma mitose adequada e saudável. Em sendo assim, precisaremos dessa fomento do caminho solitário mesmo, porque no instante decisivo do meu teste eu vou estar tete a tete comigo mesmo, porque eu precisarei ser deixada nessa situação para aferições. Se o benfeitor vem e faz para mim, eu não cresço, eu não aprimoro e não aprendo. Eu preciso ser entregue a mim mesma nesses momentos para que eu tire de mim até onde eu consigo, pelo meu querer. Quanto mais eu tenho vontade, mais eu avanço. E passa por esse estar comigo para lidar com aquilo. Por isso Jesus não vai fazer para mim. Viver aquela situação no meu lugar, porque eu preciso do aprendizado, preciso amealhar a força que isso vai me fazer desenvolver. E essa é uma questão curiosa, visto que quanto mais nós vivemos situações de luta e sofrimento e conseguimos lidar com isso no bom enfrentamento, mais forte nós vamos nos tornando. Eu tinha visto um documentário onde as oliveiras choram, que fala um pouco da promanação dos crimes de guerra em ambiente ali da faixa de Gaza, onde não é seguido o estatuído e se prende, se agride, tortura ao bel. E uma jornalista que houvera sido presa e inclusive sofrido abuso ali naquele ambiente atrás da grade, ela relatara que quanto mais os nossos direitos são violados, isso nos torna mais fortes e não mais fracos. E aqui ela colocava a situação específica que ela vivia, em que acontecem essas nuances de prender, espancar, linchar, sem um motivo aparente, devido a se estar num ambiente de bateu, levou, em que de lado a lado vem agressão e duelo recíproco. E Israel, por ter um poderio militar superior, acaba que tem uma ação importante de tirar a liberdade, cercear de quem está ali, inclusive controlando a distribuição de água, de medicamento, que dependendo do tipo não entra na faixa de Gaza. E aí criança, mulher, idoso, doente que está ali, precisa daquele remédio, não tem acesso, porque é proibida a entrada. Inclusive, uma das armas de guerra que acontecem é esperar
esses grupos sair do hospital para matá-los. Porque no hospital não pode jogar bomba, e mesmo assim se joga, mas no caso de frear diante do fato de estar no ambiente hospitalar, aquele que deseja usar aquela arma de guerra vai esperar aquela criança, aquele idoso sair desse hospital para o atirar mesmo assim e o matar. Então é um ambiente inóspito moralmente, que diz de vibrações ainda rasteiras, que nós ainda engatinhamos. E essa jornalista, que inclusive está ali trabalhando numa escola junto com crianças ali traumatizadas, porque vivem num ambiente de pressão e medo constante, num estresse traumático sem solução de continuidade. E enquanto esse documentário havia sido feito, que foi em 2022, logo no subsequente, essa escola que foi filmada para ser feito esse filme, com as crianças lá, ela ensinando, e a outra escola de jovens, com eles fazendo um uníssono, foi bombardeada, e o documentário pede algum dinheiro para ser assistido, que está sendo enviado para reconstrução, tanto do hospital de criança quanto dos jovens, nessas áreas de atendimento lá humanitário. E ela mesma houvera, após a entrevista que deu, sido presa novamente, havia sido solta, e um outro que atua lá junto à rede humanitária de auxílio houvera sido preso pós-documentário e permanece preso. E essa questão da prisão, o indivíduo não fica ali num canto de boa, atrás da grade, ele é agredido ali dentro, ele é torturado. Inclusive tinha um senhor que está ali próximo da área que a colônia israelense havia tomado de terra, e por ter tido a ideia que precisaria permanecer e resistir, ele houvera sido preso diversas vezes e torturado. E explicava que eles fazem um desgastamento físico, deixa a pessoa 3 noites sem dormir, para ter aquela impressão que não vai acabar, sob um efeito de concussão, que é choque, traumatismo físico. Então, por essas 3 ou 4 noites, o indivíduo não dorme nem por 2 horas. E quando ele dava a entrevista, era nítido a alteração cerebral que ele trazia, devido aos maus tratos que ele havia sofrido. Por algum motivo, ele entende que precisa permanecer naquele local, porque poderia pegar a sua malinha e ir embora para outra região. Inclusive, tem uma crença ali na região de um período de mais de 400 anos, que aquele mesmo local da Palestina houvera sido escravizado e houve essa resistência. Com certeza isso vem já de uma ideia que é passado transgeracional de que deve resistir. Isso nós colocamos devido ao fato de muitos terem ido embora. Em torno de 70% da população que acontecia ali, quando foi criado o Estado de Israel ali, e feito o desaposto de terras para que Israel fizesse a sua respectiva construção, 70% de quem estava ali foi embora.
Mas aqueles que entendem que precisam ficar e dar conta e permanecer, podem ter sequelas irreversíveis, como esse senhor, que dá para perceber que foi muito torturado, até o raciocínio dele está obnubilado, e misturado com aquele rancor, aquela situação pesada, que o primeiro que é impactado e prejudicado por isso é ele mesmo. E essa moça, ela coloca situações, inclusive, de durante o interrogatório, ela estava menstruada e o sangramento acontecendo, e ela pedia um banho, porque ela estava naquela situação diante dos interrogadores. E quando ela foi podido ir para um banho, na verdade era uma água fervendo que caía, em intermitência com água gelada. E aqueles que estavam próximos, percebendo que via uma mulher para entrar naquele banho, que é um cubículo e é um instrumento de tortura, apavoraram, porque uma das armas que eles usam nesses fanais de guerra é trazer uma irmã ou uma mãe de quem está preso para torturar na frente dele, daquele que está ali atrás da grade. Daí eles tinham receio dela ser parente de algum dos que estavam ali. E a auxiliaram com palavras de força, de ânimo, para que ela aguentasse firme. E foi curioso uma experiência que ela relata de um soldado israelense que estava vindo sobre ela, porque ela tinha ligado uma microcâmera para filmar, tentando um material para o seu trabalho de jornalismo, inclusive mostra que ela está ali também fazendo esse enfrentamento. E acaba que é uma escolha que ela fez. Mas, nesse gravação que acontecia, ela dizia para o soldado que continuaria filmando porque queria registrar o rosto dele. E diz que o olho dele ficou vermelho, e aí que ele continuou batendo mesmo. E ela disse que se isso fazia se sentir melhor, bater nela, que se isso trazia paz para ele, que ele poderia continuar. E questionava: você se sente melhor agora? Ele não conseguia interagir com ela, ele continuava agredindo. Daí veio um soldado e jogou spray de pimenta no olho dela, e foi quando ela cedeu. E ela teve uma quebra da coluna, queria paraplegizar, e depois de alguns meses foi feita uma cirurgia, ela pôde voltar a andar. Foi considerado um milagre. E é um ambiente onde, se eu demonstro vulnerabilidade, eu sou devorada viva. Então, o indivíduo é preciso suprimir essa emoção com o preço que ele paga por isso, por abafar aquilo que sente, ao invés de gerir sua emoção, ele abafa. Visto que vulnerabilidade é coragem, é intrepidez, porque eu reconheço a minha fraqueza para tratar e gerir isso da melhor forma. Mas ali não, precisa ser suprimido. E algo que foi comentado é que, à medida que eu nutro essa raiva, vai inflamando o meu ser, porque como eu não expresso e giro, abordo, isso vai aparecer no organismo, no meu órgão de choque. E algo que tira essa faca da minha garganta é a autoabordagem, o autoconhecimento. Numa meditação ativa, que libera somaticamente aquilo que ocorre em torno de mim e constrói resiliência. Ou seja, a partir do momento que eu consigo lidar na resiliência
no perdão, eu vou me fortalecendo. Eu posso passar por isso, mas eu saio mais forte. Porque o espírito indomável que tem essa vontade embasada no Cristo, encontra dificuldade, empecilho, empeço, é punido, confrontado, mas persiste. E algo relatado é que quando ia fazer esses instrumentais de tortura, não conseguia ver o outro como humano. Porque quanto mais o outro parecia humano para ele, mais estranho, inapto para ele realizar a tortura. Por isso, existem mecanismos nesses anais de guerra de tornar o outro inumano, inferior, um animálio, porque isso facilita os métodos de violação e tortura. Em sendo assim, à medida que essa violeta, quando é pisada pela pata do cavalo, devolve isso perfumando essa pata mesmo, isso vai me levar a, em meio a essa conjuntura, deixar um testemunho de amor e de bondade que vai ser soerguimento para alguém e permite que aquilo que me tensiona não me tire a paz, mas me leve a uma condição moral melhor.